Bom dia, primeiro ano, tudo bem? Desculpem, hoje a Pro está um pouco atrasada em relação às atividades, né? A gravação das atividades, porque eu estava sem internet. E aquela hora que eu dei um bom dia no grupo é a hora que voltou. E eu estava super preocupada, porque eu deixo para gravar e não gravo antes, deixo para gravar no dia. E hoje atrasou um pouquinho, mas não tem problema. Vamos lá. Nós vamos dar continuidade à sequência da apostila, né? Nós estamos terminando o módulo. Peguem a apostila 4, né? Peguem o estojo e vamos fazer mais uma sequência. Hoje nós vamos fazer da página 192 à página 197, tá? Hoje é 22/12/2020, né? Próximo, nossa, bem próximo para o Natal. Então vamos lá. Pro colocou a data na página 192. Coloquem também 3 dias, né, para o Natal. Hoje também nós teremos o nosso último encontro, né, às 7 da noite. Espero que todos participem, para a gente se despedir deste ano, né? Porque em janeiro nós vamos voltar para terminar a última sequência. Ainda a gente teremos um contato em janeiro. Hoje na página de 192 nós vamos começar com o título: A importância da colaboração, né? Por que será que é importante a colaboração, né? O que é colaboração, né? Colaborar é quando eu ajudo alguma coisa ou alguém, né? Eu vou ler o parágrafo e depois logo em seguida, o de olho no texto, ele é bem legal. Eu tenho certeza que alguns já ouviram essa história, ou no primeiro ano não, ou na educação infantil, ou até mesmo em casa, né? Tem um livro. Você conhece as pessoas que não gostam de participar da divisão de tarefas? Pessoas que não contribuem com o trabalho, mas que na hora em que alguém está dividindo o que elas gostam, são as primeiras a apresentar? Você costuma colaborar quando alguém pede sua ajuda? Como que foi feita algumas perguntas, né? Primeiro, se vocês participam da divisão do trabalho, né? A gente já falou em relação à colaboração, né? Os nossos deveres e direitos entram também enquanto sociedade, ou em casa ou na escola, né? Vamos falar, é o nosso dever colaborar, né? Na divisão de trabalho em qualquer lugar que a gente esteja, tá? Mas tem muita gente que gosta, que quando vai dividir alguma coisa, não participou, né, naquele momento, mas gosta de receber. E não é bem assim, né? Não é só receber, é também ajudar. Vocês vão ver no texto que a professora está falando, tá? E se vocês costumam colaborar quando alguém pedem ajuda, né? Foi a última pergunta aqui desse parágrafo. A gente deve, né? Eu espero que todos ajudem em casa, né? Na escola, né? Ou na casa de um amigo, quando a gente vai passear na casa de uma outra pessoa, né? Quando a gente está, vamos falar assim, em algum outro lugar que seja, né, coletivo. São momentos que a gente deve colaborar com o próximo ou com uma outra coisa, tá? Vamos ao texto? De olho no texto, acompanhe a leitura do conto. Então a gente vai continuar abordando o gênero textual conto, né? O título: A Galinhazinha Vermelha. A galinhazinha vermelha esgravatava. Esgravatava é mesmo que ciscar o chão. Esgravatava o quintal quando encontrou um grão de trigo. Quem vai semear, plantar este trigo? Perguntou ela. Eu não, disse o peru. Nem eu, disse o marreco. Então semeio eu mesmo, disse a galinhazinha vermelha. E semeou o grão de trigo. Então, olha aí a ilustração dessa página, né? Tem a galinhazinha, né?
não, tem o marreco, tem o peru, que são também as personagens, e tem a galinhazinha vermelha, quem é que fez as perguntas, né? Ela encontrou um grão de trigo até aqui, né? Ela fez uma pergunta, quem que iria ajudar ela a semear, quer dizer plantar, né? Só que nem o peru e nem o marreco não quis ajudar, tá? Vamos para a página 193 agora para poder continuar a leitura. Quando o trigo ficou maduro, ela perguntou: quem vai levar esse trigo até o moinho? Eu não, disse o peru. Eu não, disse o marreco. Pode deixar que eu levo, disse a galinhazinha vermelha, e levou o trigo até o moinho. Quando o trigo acabou de ser moído, ela perguntou: quem vai fazer pão com essa farinha? Eu não, disse o peru. Nem eu, disse o marreco. Eu faço então, disse a galinhazinha vermelha, e fez o pão com a farinha. Quando o pão ficou pronto, ela perguntou: quem vai comer este pão? Eu vou, disse o peru. Eu vou, disse o marreco. Não, não, disse a galinhazinha vermelha. Vocês não vão comer todo o pão com os meus pintinhos. Claque, claque, venham comer, queridos. Esse conto foi escrito por Nata Caputo e Sara Briante. A Galinhazinha Vermelha está no livro Histórias para Contar, tradução de José Amaro, São Paulo, Companhia das Letrinhas, no ano de 2001, nas páginas 15 a 17. Então aqui a gente foi vendo que ela foi pedindo ajuda para todos os processos, né? Depois que ela semeou, ela perguntou quem ia pegar o trigo e levar até o moinho. Até então nem o marreco e nem o peru quis. Depois ela fez outra pergunta, né? E ela sempre acabava fazendo tudo sozinho. Depois ela perguntou quem vai fazer pão com essa farinha. Ninguém quis, né? Só que quando o pão ficou pronto, ela perguntou quem queria comer, né? O pão, quem ia comer, os dois quiseram. Só que ela não falou que não, que ela ia dar o pão para os seus pintinhos. Então aqui está um exemplo em relação à colaboração, né? Ela pediu ajuda, né? Em vários momentos aqui a gente vê que ela faz a pergunta que se vai ajudar ela nesse processo, né? Até chegar ao pão. E eles não quiseram, mas o que eles queriam? Eles queriam somente comer o pão, ou seja, não colaborou com nada, mas queria comer. Então, é uma situação em que realmente a galinha está certa. Ela foi dividir o pão, a gente pode ver aqui embaixo na ilustração, a galinhazinha vermelha com seus pintinhos. Mas se o marreco e o peru tivesse realmente ajudado, colaborado com ela teria dividido o pão com eles. Então ela agiu de maneira correta, né? É por isso que a gente fala, a gente precisa ajudar a colaborar, porque na hora do momento dessa divisão, a gente também tem o direito de ter um pedaço, vamos falar, uma parte do que foi, né, dividida. Então aqui está uma história, um conto perfeito para a gente também estar refletindo sobre essa questão da colaboração, tá? Vamos para a próxima página agora, trocar ideias. É referente ao conto, tá? Trocar ideia. Hoje nós vamos ter 8 perguntas. E aí, dentre essas perguntas, a gente vai compreendendo o texto também, tá? Trocar ideias de número 1. Quem é o personagem principal da história? Quem é, gente? A Galinhazinha Vermelha, né? Ela é a personagem principal. Existem outros, mas ela é a principal. 2. O que o personagem encontrou no chão que deu início à história? O que a galinhazinha encontrou no chão que começou as questões dela indagar os outros personagens? O grão de trigo, né? Foi a partir do grão de trigo que ela começou a perguntar se ia ajudar a semear, plantar, né? 3. Que outros personagens participam da história?
o peru e o marreco. 4. Qual é o trecho que se repete 3 vezes ao longo da história? É quando o peru e o marreco responde: eu não, disse o peru, nem eu, disse o marreco, né? Aí é uma repetição, né, de 3 vezes ao longo da história. O que o peru e o marreco se recusaram a fazer? Eles não ajudaram no quê? Eles não ajudaram e nem colaboraram no trabalho, mas o que eles queriam? Comer o pão. Né? Na realidade, eles não quiseram ajudar na divisão do trabalho e colaborar com a galinhazinha, mas no fundo eles queriam comer o pão. Né? O peru sempre dizia, eu não, e já o marreco, nem eu. Essa última expressão significa que o marreco concordou ou discordou. Na realidade, aqui só foi trocou a questão da concordância, né? Nem eu e eu não são os dois concordando com a mesma coisa, quer dizer, eles não iriam fazer. Só mudou aqui a questão da palavra, tá? 7. Como terminou a história? A história terminou que o peru e o marreco não comeram o pão, né? E que a galinhazinha dividiu o pão com seus pintinhos, tá? 8. Você gostou dessa história? Ela fez você pensar sobre como devemos ou não agir com as pessoas que convivemos? Aí é uma pergunta pessoal. Cada um responde para quem está auxiliando. Eu espero que vocês tenham gostado da história e que fez com que vocês refletissem nessa questão da divisão de tarefas de trabalho e colaboração, né? Sendo como um dever de todos. Produção de texto. Ouça atentamente a releitura que o professor vai fazer da história, A Galinhazinha Vermelha. Agora quem vai fazer a releitura para vocês é quem está auxiliando a atividade na hora que vocês forem fazer a produção de texto. Em seguida, aqui não dá, com os colegas e o professor, reconte oralmente a história. Então, aí vocês vão contar, depois que a pessoa, a mamãe ou o papai, quem está ajudando a atividade, leu para vocês novamente a história, vocês vão recontar a história para quem está auxiliando. Essa pessoa vai fazer daquele processo que a Pro faria na escola, né? Eu iria contar novamente, vocês iriam todos juntos, cada um falando a sua vez, recontar a história para mim e eu escreveria na lousa. Então aí quem está auxiliando vai escrever num papel, né? No final, se todos concordarem que eles são completos, o trabalho está pronto. Aí depois que terminou de escrever, que vocês recontaram para quem eu estou auxiliando e a pessoa terminou de escrever, vocês leiam o que foi escrito para ver se está tudo correto. Lembra? Parágrafo, né, sinais de pontuação, porque aqui foi usado muito no texto, né? Quando tem um diálogo, que nem teve aqui muito, né, um falando, o outro falando, nem eu, então assim, parece muito travessão, vocês vão ter que utilizar porque vocês vão fazer um reconto, parece muito ponto de interrogação porque tem pergunta, tem que ter ponto final quando termina um parágrafo, né, vírgula quando dá aquele para depois continuar. Então cuidado com os sinais gráficos. Por isso que a gente faz, quando está lá na escola, a professora vai ler para ver se não houve também repetição de palavras, porque tem muitas aquelas questões do e aí, a gente já tem que substituir o e aí não é aí, a gente já tem que colocar pronome, a gente já tem que utilizar de outras palavras, tá? Não precisa ser um texto muito longo, né? Pode estar fazendo no caderno, coloca lá produção de texto, no caderno o nome, a data de hoje, produção de texto, apostila o ângulo 4, no página 194, para saber de onde foi escrito aquele texto. Nós faríamos também lá na escola, certo? Mas qualquer dúvida dessa parte da produção eu estou à disposição. Vamos para agora a matemática. Né? Nós vamos continuar falando no material que nós conhecemos ontem, que é o material dourado.
Agrupamento com material de base 10, que a professora já explicou porque é de base 10, né? Vamos ler o parágrafo. Agora que você conheceu o material base 10, vamos realizar alguns registros? Faça mais uma rodada do jogo Nunca 10. Siga as orientações do professor e em seguida deixe o material sobre a carteira para organizar o registro. Então, se estivéssemos na escola, a gente faria mais uma rodada do que foi explicado na aula anterior do jogo Nunca 10, tá? E depois nós faríamos as atividades. Atividade 1. Aí fica, antes de eu começar a explicar a atividade, aí fica critério, né? Se compreendeu exatamente na sequência anterior o jogo Nunca 10 com o material dourado, se quiser ver, gostou de brincar, vai fixar mais uma vez, né? Mas se não, pode já estar respondendo as atividades. 1. Veja o material que Marcos tinha sobre a mesa. Então vamos ver, o Marcos tinha 3 barrinhas e 2 cubinhos. Então vamos registrar no quadro o total de pontos de Marcos. Quantas barras ele tem? É o que eu acabou de falar. Aí vocês vão escrever o número. Quantas barras? Vamos contar? 1, 2, 3. Aí vocês vão escrever o número. Total de cubinhos. Quantos cubinhos tem? 1, 2. Aí vai colocar. Se Marcos trocar cada barra por cubinho, quantos cubinhos ele terá? Que número que formou? Né? Aí vocês vão escrever aqui. Quantos pontos obteve no dado? Aí vocês vão escrever aqui. Tá? Prestem atenção, porque assim, olha, mas no dado não dá para aparecer o total aqui. Mas a contagem do dado, olhem pela unidade, né? E a dezena. E aí vai ser o mesmo número que do B, tá? Continuando na página de 196, vai continuar falando do material dourado. Veja as peças de Sabrina. Agora é Sabrina. A Sabrina tem 2 barras e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cubinhos. Então vocês vão preencher aqui a tabela. Total de barras. Acabei de contar. Total de cubinhos. Se a Sabrina trocar cada barra por cubinhos, quantos cubinhos ela vai ficar? Né? Juntou os dois, quantos cubinhos? Quantos pontos Sabrina obteve no dado? É a mesma situação do anterior. 3. Complete o quadro. Então, eu tenho aqui, ó. Eu vou explicar pelo exemplo. Eu tenho uma tabela com 3 colunas, uma coluna de barras e cubinhos, uma coluna escrito decomposição e depois o total que eu vou ter que escrever o número. Então, eu tenho na primeira, que é o primeiro exemplo que eu vou dar aqui. Eu tenho nas barras 1, 2, 3. 3 barras, né? Então, por isso que tá 10 mais 10 mais 10. Vamos lembrar que cada barrinha eu tenho 10 unidades, né? E 3 mais 3 aqui do cubinho. Aí eu vou somar 10 mais 10 mais 10 mais 3, dá 33. Então, vocês vão fazer isso depois com os outros 3 atividades aqui que ficaram, tá? Vão decompor, vamos olhar as barrinhas e o cubinho. Não pode esquecer que cada barrinha contém 10 unidades. Depois vão somar tudo e colocar o total, tá? Quem conseguiu comprar ou pedir emprestado para alguém um material dourado, peguem o material dourado nesse momento e deixe do lado. Mesmo que tá o desenho aqui, é bom que vocês visualizam isso, né? Então, assim, na escola vocês teriam essa oportunidade, eu ia deixar ali do lado. Então, assim, para mim ver realmente, pegar 2 barrinhas, mais 1, 2, 3, 4, 5, 8 cubinhos. Então, 2 barrinhas, 10 mais 10, mais 8, que número que vai formar, e vocês contam e escrevam aqui. É importante quando vai trabalhar com material dourado, ter ele próximo, né? Por quê? Porque eu posso fazer antes e depois manipular ele antes e depois fazer o registro na apostila, tá? E isso é de forma concreta.
Vamos para a próxima página, que já é o em casa de número 26. É a tarefa para fixar o que nós aprendemos nessa sequência de hoje. Em casa 26. Troque os cubinhos da primeira coluna por barras, registre o total nas colunas correspondentes. Então aqui eu também tenho uma tabela. Percebem que agora eu vou ter só cubinhos, eu não tenho barras, né? Aí eu vou ter que formar para ver quantas barras dá. Então, por exemplo, eu vou explicar o primeiro, total de barras. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, uma barra tem 10, não tem? Quantas barras eu com 17 eu formo quantas barras? Uma só, né? E vão sobrar quanto? 7 cubinhos. Então é isso que vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que contar quantos cubinhos tem, quantas barras dá para formar, sabendo que uma barra tem que ter 10 cubinhos, e depois se sobrou algum cubinho, certo? É diferente daquela que nós fizemos na página anterior. Aqui também é importante se tiver o material dourado, tá? 2. Escreva como se lê cada número a seguir. Use as palavras do quadro. Então, eu tenho o quadro aqui, escrito algumas palavras. 11, 12, 15, 16 e 18. E eu tenho os números 15, 12, 18, 11, 16. Vocês vão escrever o nome do número, né? Como se lê cada número. 15, procure onde está escrito a palavra 15 e escreva aqui na frente, faz o que a Pro já ensinou, risca. Agora eu vou procurar onde está escrito 12, para mim poder escrever aqui na frente. O escrito é como eu leio, na realidade como a gente lê o número, né? A gente fala o nome do número, mas é como a gente lê o número, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido a sequência, não é difícil. Eu gosto muito desse conto, eu acho que ele faz nós refletirmos, né, em relação à colaboração, já que nós estudamos sobre os deveres, né? Continuando a atividade de matemática com material dourado, né, para vocês entenderem por que eu expliquei que é de base 10, pegarem, né, o cubinho, entender que uma barrinha tem 10 cubinhos, né? Depois que uma placa, né, são 10 barras ou 100 cubinhos, né? Não vamos nem falar no cubo grande ainda, porque a gente não vai utilizar. A gente precisa, unidade, dezenas, centena. O nome do 100, ó, centena, são 100 unidades, ou 10 barrinhas, ou os 10 barrinhas, né? Porque aí dá um total de 100. É isso que nós precisamos compreender para esse conceito agora, correto? Bom, mas se ficar qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vamos agora para o Pequeno Príncipe. Hoje o capítulo é um pouquinho maior, né? Nós vamos para o capítulo hoje de número 21, né? É um capítulo um pouquinho maior, mas a Pro lê antes, né? Mas é bem legal, ele vai continuar explorando ainda aquilo que eu já falei. Foi aí que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, o Pequeno Príncipe respondeu de forma educada, virando-se mais nada vendo. Estou aqui, disse a voz ainda vinda debaixo da macieira. Quem é você? Perguntou o Pequeno Príncipe. Você é muito bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Venha brincar comigo, propor-lhe o Pequeno Príncipe. Estou tão triste. Não posso brincar com você, disse a raposa. Você não me cativou. Ah, desculpe-me, disse o Pequeno Príncipe. Mas depois de pensar bem, ele acrescentou: o que significa cativar? Você não é daqui, disse a raposa. O que está procurando? Estou procurando os homens, disse o Pequeno Príncipe. O que significa cativar? Os homens têm fuzis e caçam, respondeu a raposa. É bem irritante. Eles também criam galinhas. Essa é a única parte interessante. Você está procurando galinhas? E deitado na grama, chorou ele.
Não, respondeu o pequeno príncipe, estou procurando amigos. O que significa cativar? É uma coisa bastante esquecida, disse a raposa. Significa criar vínculos. O pequeno príncipe, ele nunca cansava. Quando ele fazia uma pergunta, enquanto a pessoa não respondia, ele continuava perguntando, né? Então, até agora, ele estava perguntando o que era cativar. E ele explicou para ele que cativar é quando a gente cria vínculos, né? Criar vínculos? Isso mesmo, afirmou a raposa. Para mim, você é apenas um garotinho parecido com 100.000 outros garotinhos. E eu não preciso de você, e você também não precisa de mim. Para você, eu não passo de uma raposa semelhante a 100.000 outras. Mas se você me cativar, precisaremos um do outro. Você será para mim o único no mundo e eu serei para você o único no mundo. É um parágrafo que eu gosto muito, porque na realidade ele fala que existe 100.000 raposas e 100.000 pessoas igual o Pequeno Príncipe. Mas ele quis dizer, mas se você me cativar, né, se a gente criar vínculos, eu vou ser o único para você e você vai ser o único para mim, né? Estou começando a entender, disse o Pequeno Príncipe. Existe uma flor que eu acho que ela me cativou. É bem possível, disse a raposa. Na terra, temos que todo tipo de coisa. Não foi na terra, disse o Pequeno Príncipe. A raposa pareceu intrigada. Foi em outro planeta? Sim. Existem caçadores nesse outro planeta? Não. Isso é interessante. Galinhas? Também não. Bem, nem tudo é perfeito, suspirou a raposa, mas a raposa voltou à sua ideia. Vai passar aqui. A minha vida é monótona. Caço galinha e homens me caçam. Todas as galinhas se parecem, todos os homens são parecidos. Já estou meio entediada, mas se você me cativar, minha vida ficará como que ensolarada. Eu reconhecerei o barulho dos seus passos, que será diferente de todos os outros. Os outros passos me farão esconder debaixo da terra. Os seus me chamarão para fora da minha toca, como se fosse uma música. Além disso, veja, está vendo lá longe os campos de trigo? Eu não como pão, o trigo para mim não serve para nada. Os campos de trigos não me lembram nada, e isso é triste. Mas vocês têm cabelo cor de ouro, então será maravilhoso quando você me tiver cativado. O trigo que é dourado me fará lembrar de você, e eu adorarei o barulho do trigo ao vento. A raposa se calou e ficou olhando o Pequeno Príncipe por algum tempo. Por favor, cative-me, ela disse. Bem, eu gostaria, respondeu o Pequeno Príncipe, mas não tenho muito tempo. Preciso fazer amigos e tenho muitas coisas para conhecer. Só conhecemos mesmo as coisas que cativamos, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer nada. Eles compram tudo pronto dos vendedores. Mas, como não existem vendedores de amigos, os homens não têm mais amigos. Se quiser um amigo, cative-me. O que preciso fazer? Perguntou o pequeno príncipe. Você precisa ser muito paciente, respondeu a raposa. Para começar, você vai se sentar um pouco longe de mim, assim na grama, e eu olharei pelo canto de olho e você não me dirá nada. A linguagem é fonte de mau entendimento, mas a cada dia você poderá se sentar um pouco mais perto. No dia seguinte, o Pequeno Príncipe voltou. Teria sido melhor ter voltado na mesma hora, disse a raposa. Se você vier, por exemplo, às 4 horas da tarde, começarei a ficar feliz, desde as 3. Quanto mais se aproximar a hora, mais feliz eu me sentirei. Já às 4 horas eu me agitarei e me inquietarei. Descobrirei o preço da felicidade. Mas se você vier a qualquer hora, não saberei nunca a que horas preparar meu coração. É preciso alguns ritos. O que é rito? Perguntou o Pequeno Príncipe. Também é uma coisa bastante esquecida, disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias. Uma hora das outras horas. Existe um rito, por exemplo, entre os meus caçadores.
Às quintas-feiras eles dançam com as moças do vilarejo. Então, quinta-feira é um dia maravilhoso. Eu vou passear até a videira. Se os caçadores dançassem em qualquer dia, todos os dias se pareceria e eu nunca teria descanso. Assim, o pequeno príncipe cativou a raposa, e quando o momento da partida está próximo. Essa professora... Isso, eu passei mais uma página. Ah, disse a raposa, eu vou chorar. A culpa é sua, disse o pequeno príncipe. Eu não desejava nenhum mal a você, mas você quis que eu a cativasse. É claro, disse a raposa, mas você vai chorar, disse o pequeno príncipe. É claro, disse a raposa. Então você não ganha nada com isso. Ganho, disse a raposa, por causa da dor do trigo. Depois ela acrescentou: vá ver as rosas de novo? Você vai entender que a sua é única no mundo. Você voltará para me dizer adeus e lhe eu darei de presente um segredo. O pequeno príncipe foi embora ver as rosas. Vocês não são em nada parecido com a minha rosa. Vocês são nada ainda, ele disse a elas. Ninguém as cativou e você não cativaram ninguém. Vocês são como era a minha raposa não. Vocês são como era a minha raposa, não passava de uma raposa semelhante a 100.000 outras, mas eu fiz amizade com ela e ela agora é a única no mundo. E as rosas ficaram bem constrangidas. Vocês são bonitas, mas são vazias. Ele disse ainda: não se pode morrer por vocês. É claro que a minha rosa, um transeunte comum, poderia achá-las parecida com vocês. Uma pessoa, né? Mas ele em cima é mais importante que vocês todas, porque foi ela que eu reguei, porque foi ela que eu coloquei debaixo de uma redoma, porque foi ela que eu abriguei com um biombo, porque foi dela que eu matei as lagartas, exceto 2 ou 3 para as borboletas, porque foi ela em que eu escutei se lamentar ou vangloriar ou mesmo algumas vezes calar-se, porque é a minha rosa. E ele voltou até a raposa. Adeus, disse ele. Adeus, disse a raposa. Aqui está o meu segredo. É muito simples. Só vemos o bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos, repetiu o pequeno príncipe para se lembrar. Foi o tempo em que você dedicou a sua rosa que fez dela tão importante. Foi o tempo que eu dediquei a minha rosa, disse o pequeno príncipe, para se lembrar. Os homens esquecem essa verdade, disse a raposa, mas você não deve esquecer dela. Você se torna para sempre responsável por aquilo que cativou. Você é responsável pela sua rosa. Sou responsável pela minha rosa, repetiu o pequeno príncipe para se lembrar. Olha, é um capítulo tão... Eu falo assim, eu fico emocionada, porque realmente, quanto ensinamento tem nesse livro. Eu falo, um livro tão, né, pequeno, vamos falar, mas com tantos ensinamentos. E aqui está uma frase onde a gente vê muitas pessoas falarem, né, mas às vezes não acontece, né? Então, olha a lição. Primeiro começou no cativar, né? Existem inúmeras rosas, mas a dele é diferente porque ela cativou, tem um vínculo entre os dois. Assim como aconteceu e a raposa explicou para ele o que é cativar, começou a ter um vínculo entre ele e a raposa. Existem milhões de raposas, né? Mas ele só tem um vínculo com aquela. Então, assim, é por isso que ela é tão importante, ficou tão importante para ele. Por isso que foi necessário que ele voltasse até aquelas rosas e falasse para ela que elas não são iguais a que ele tem no planeta dele, porque elas não cativaram, não houve vínculo, e para ele tem um vínculo, né? O cuidar daquela rosa que ele tem, que é única para ele. Não só única por ser somente ela, única pelo fato dele ter conseguido, por ter esse vínculo do cativar que ele acabou aprendendo com a raposa, né? E ele falou muito na questão dos homens,
que os homens hoje não têm amigos porque eles compram, eles acham que eles podem comprar tudo com dinheiro. E a gente não compra amigo com dinheiro. A gente cativa as pessoas porque ela é importante pra gente. Então é um capítulo que eu gosto muito, né? E da frase aqui, né? O essencial é invisível aos olhos, né? Então, assim, realmente, o que é essencial, às vezes, é invisível aos olhos. A gente não consegue ver, né? Existem inúmeras pessoas, as pessoas são diferentes, mas qual é importante para a gente? Aquela que conseguiu cativar, aquela que fez diferença na nossa vida, né? Então, assim, às vezes, passou por um curto momento na nossa vida, mas cativou, ficou no nosso coração. Eu falo que eu utilizaria uma outra frase, fez a diferença. Quando faz a diferença na nossa vida, cativa a gente. Então, algum momento na vida de vocês que ainda são crianças e vai entender isso, não é importante o que a gente é ou deixou de ser. O importante é se a gente conseguiu cativar ou se a gente fez a diferença na vida de alguém. Isso é invisível aos olhos, né? Eu espero que vocês tenham gostado, porque ler os capítulos e terminar a leitura, que eu vou terminar dos capítulos do Pequeno Príncipe, é muito importante para mim, porque assim, esse livro é meu e foi um livro que eu ganhei também, antes de ser meu, era do meu filho, que ele ganhou quanto da idade de vocês. E assim, eu fui lendo para ele, assim como eu estou fazendo para vocês, para que ele pudesse entender essa questão, né? E nós vamos continuar amanhã com o capítulo 22, embora amanhã vai ser a nossa última aula, né, da apostila Ângulo, do módulo, né, que a gente está terminando o módulo. Eu ainda vou continuar a leitura e colocando no grupo, porque eu acho que livro a gente não pode parar e depois continuar. A gente tem que continuar, né? Terminar a leitura. Depois falei que eu vou indicar o filme. E aí a gente volta em janeiro somente com a apostila Ângulo. Mas pensem muito nesse capítulo. Releia o capítulo, para quem tem um livro ou aqui mesmo. É ruim às vezes de estar lendo realmente né, pelo celular, porque é muito pequeno, né? Mas assim, o quão é importante esse capítulo. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida da sequência, eu estou à disposição. Até à noite, às 19 horas, no nosso último encontro do ano, tá? Beijo!